eu sou a Jéssica Greco, eu sou produtora de conteúdo e podcaster. Estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês e assiste até o final, que tem muita diquinha e muito papo bom sobre criação de conteúdo, jornada na internet e como trabalhar um bom podcast hoje. Então assiste até o final. Jéssica Greco é uma podcaster, criadora de conteúdo e publicitária. Eu tô na internet há muitos anos. É isso. Eu demorei muito para encontrar o meu formato, eu acho que na internet, que eu me sentisse realmente plenamente realizada, por assim dizer. Eu comecei trabalhando com Facebook, então eu tinha uma página que era o Indiretas do Bem, uma página de comunidade totalmente orgânica, que cresceu, tem 7 milhões de fãs, e foi um meme que virou um negócio, e eu acho que isso foi uma virada de chave muito importante para entender quem eu queria ser dentro do conteúdo e me entender como empresária e empreendedora de conteúdo. Né? Eu sou publicitária, então eu vim de agência de publicidade de São Paulo, como redatora, como criadora de conteúdo também dentro de agência. E aí eu comecei a passar por várias transformações, assim como o mercado de conteúdo e redes sociais passou e eu fui evoluindo junto com ele. Então eu cheguei a voltar a trabalhar em agência, como planejamento, como estrategista criativa de conteúdo. E depois eu comecei a migrar para podcasts, que é onde eu trabalho hoje na maioria do meu tempo. Então hoje eu sou podcaster e eu tenho 3 podcasts. Saiu do Imagina Juntas, que a gente já esteve aqui, inclusive, no Fire Festival, conversando também em 2019, que foi maravilhoso. Eu tenho o Diário de Bordo, que é um podcast diário com meu marido no G-Show. E eu apresento o podcast do Big Brother na Globo. Então é uma evolução de carreira muito legal e muito rica para mim. Hoje eu entendo a responsabilidade da produção de conteúdo quando você tem uma audiência para quem você está falando. Eu acho que esse é o ponto que eu tenho mais cuidado hoje. Eu sempre tive esse cuidado, mas isso para mim foi crescendo ao longo do tempo e também com as conversas que a gente tem hoje dentro e fora da internet como sociedade. Então, para mim, esse cuidado é um ponto muito importante e sempre pensando em como eu transformo aquele conteúdo num negócio e uma forma rentável em que isso realmente possa ser minha profissão e eu possa crescer na minha profissão. E hoje eu posso dizer que sim, eu consigo fazer isso. Então, é uma coisa que eu fico muito feliz, muito realizada. O Imagina Juntas era uma bobagem, era uma brincadeira. Minha e da Tulin, principalmente, que a gente tava numa festa, dançando funk até o chão, e disse assim, ai amiga, eu quero fazer uma coisa diferente. Ela, eu também. Ai, eu quero fazer um podcast, eu também. Bora fazer. E a gente fez. E eu sinto que o Imagina Juntas, quando ele aconteceu e ele nasceu, a gente não tinha muita preocupação e muita pretensão de levar ele muito a sério. E eu acho que é isso que fez as pessoas se relacionarem tanto com ele, né? O problema nunca foi o formato. O podcast sempre existiu. Sempre existiram vários podcasts que já estavam no mercado. A diferença é que não tinha podcasts para um nicho específico que o Imagina Juntas começou a trabalhar. E aí, querendo ou não, a gente viu uma oportunidade nisso. A gente viu uma oportunidade da gente entrar nesse mercado que até então não existia e não estava tão presente. Então, quando a gente entrou muito nesse lugar e falando coisas que as pessoas não estavam acostumadas a ouvir em podcast, que eram as baixarias que a gente falava, vida real. E aí a galera começou a se identificar e o negócio começou a viralizar de uma forma que a gente nunca imaginou. Tanto que o primeiro episódio que viralizou era um episódio que chama Siririca. Então, vocês já imaginam do que é o episódio, eu vou deixar isso no ar, que é isso aí. Eu acho que o podcast ele tem uma coisa que eu não sei se todo mundo percebe isso, mas que pra mim é a grande diferença. Eu que faz o podcast pra mim ser uma plataforma tão maravilhosa que é você independente de qualquer rede social. É um conteúdo seu. Então você tem lá a sua URL, o seu RSS bonitinho. Você pode publicar ele em várias plataformas, mas ele é um conteúdo próprio. E eu não via esse movimento desde os blogs, que eu tava lá também produzindo nos blogs. Se um dia cair uma rede social que você está produzindo conteúdo, acabou para você. O podcast não. Você pode cair numa plataforma, você tem outras plataformas ali que estão publicando o seu conteúdo. E para mim esse é o grande diferencial. E eu sinto que hoje existe uma insatisfação muito grande de criadores de conteúdo com redes de forma geral. E muita gente encontra no podcast um refúgio de poder continuar produzindo e criando um conteúdo do seu jeito, sem ficar refém de um algoritmo, de um formato, de algo que está ali viralizando e às vezes você acaba seguindo, porque entre muitas aspas você tem que seguir. E o podcast foge muito disso. Assim. Eu acho que um bom podcast é uma pergunta muito delicada, porque existem várias nuances do que é um bom podcast. Para mim, um bom podcast é aquele que consegue se relacionar com as pessoas.
que você consegue gerar identificação. Eu acho que o podcast, sem falar de videocast, que eu acho que é uma coisa também que caminha junto, mas não é exatamente a mesma coisa. Podcast é o único lugar onde você consegue trabalhar a audiência sensorialmente. Você muitas vezes não sabe quem você está ouvindo, né? Bem rádio, né? Você não sabe quem você está ouvindo. E isso faz com que trabalhe o imaginário das pessoas num lugar que muitas vezes as pessoas não chegaram a experienciar isso de verdade, né? Então eu acho que podcast tem isso e eu gosto muito. Para mim, um bom podcast é esse que consegue envolver a audiência e consegue fazer com que ela queira mais. Porque o público do podcast, ele é fiel, ele ouve até o final. A retenção do podcast é uma coisa absurda. Eu nunca vi um negócio igual. 95% de retenção de podcast, gente, é um negócio babado. Entendeu? E eu acho que pra mim é isso. Quando você se identifica, você bota pra lavar a louça e você fala, esse é meu momento. É o momento que você sabe que o podcast é bom. Pensando em estratégia, eu tenho a sensação que todo conteúdo sim pode virar podcast. Mas eu acho que existem formas de você trabalhar isso, que eu acho que ainda é pouco explorado. Que inclusive já fica a dica aí pra você que tá pensando em fazer um podcast. Trabalhar o podcast com tudo que ele tem de legal, que é o áudio. A gente às vezes pensa que é só sair falando, como se você estivesse mandando um áudio pra alguém. E você pode trabalhar isso com cadência de voz, com velocidade, com intensidade, com outras vozes, com outros personagens, com referência, com áudio que você coloca de um vídeo, que faz muito sentido. Então, para mim, todo conteúdo, se você conseguir olhar para ele na mensagem que ele tem, no storytelling que ele está te contando, ele sim pode virar um podcast muito bom. Primeira coisa que eu diria, que eu acho que é a dica mais clichê, mas que, desculpa, gente, é a dica que eu preciso dar, seja original. Eu sei que é uma dica que todo mundo fala, mas hoje o podcast é um mercado que está muito saturado. Principalmente do que a gente chama de mesacast, que é o podcast onde a pessoa senta para conversar. Quando a gente fala de videocast, esse formato está ainda mais saturado, que é um formato que vira um confessionário, né? Entra lá uma pessoa famosa pra contar alguma coisa da vida dela e virar um corte e viralizar. Vira um confessionário, né? Eu acho que esse formato, ele já existe, ele já acontece, ele já é muito bem sucedido. O que você pode trazer para ser um formato diferente, né? Eu vejo um mercado americano de podcast com os formatos super diferentes e que o Brasil ainda não explora tanto. Então, se você puder olhar um pouco de referências, de ver o que outros formatos estão fazendo, mesmo sem entender a língua, aguçar essa experiência mesmo do áudio, de entender storytelling. Putz, pouca gente sai com o microfone na mão e faz um podcast na rua. Não tem um reality show de podcast, gente. Tem uma gama de coisas que a gente pode criar, pode pensar, pode se inspirar inclusive nas rádios, que é uma coisa que a gente olha pouco e é um vizinho que tá ali, ó, no nosso lado, no nosso ouvido, literalmente. Então eu acho que tem muita coisa para ser explorada ainda do que só fazer um mesacast. É legal, mas dá pra pensar em outras coisas. Acho que o maior erro quando alguém vai produzir um podcast é querer imitar algo que já existe. Porque a gente vai ouvir e a gente vai saber. É muito claro quando a gente percebe que alguém está tentando fazer algo que já existe. E mais do que isso, eu acho que o grande problema para mim, o grande erro, é quando a pessoa não está sendo ela mesma. Então, o podcast é o momento onde você se sente mais solto. Porque, né, de novo, falando de podcast sem vídeo, você não tem uma câmera para você, né? Eu tô aqui muito mais posada do que eu estaria se eu não tivesse uma câmera na minha frente. E eu acho que o podcast ele consegue transmitir isso. A pessoa consegue se abrir mais, consegue ser mais verdadeira, consegue ser mais ela. Então, a partir do momento que você consegue quebrar essa barreira, o podcast fica muito mais natural. E para mim isso é uma coisa que faz um podcast realmente ser bom. E você evita esses erros de querer repetir fórmulas que não são você. E você encontra o seu caminho e o seu podcast pode ter muito mais sucesso. Tem muitos formatos que me interessam. Geminiana, gente, eu falo demais, eu penso demais, eu quero criar o tempo todo. Acho que é por isso que eu tô nessa carreira de criação de conteúdo há mais de 10 anos, porque eu quero sempre reinventar, sempre pensar em coisa nova. E por algum motivo do destino, sei lá, eu acabo dando um passo à frente de algumas coisas que nem eu sei como acontece. Então, pra mim, os formatos que eu gostaria ainda de explorar de podcast não só com outras pessoas, mas podcasts que não sejam só com pessoas famosas. Que eu acho que isso também impede muita gente, às vezes, de fazer um podcast, que é achar que você tem que ter um famoso para fazer. A gente tem aí história do Brasil de entrevistadores, de apresentadores, falando com pessoas comuns e que dava super certo, né? Tava vendo esses dias o povo
revivendo palestras e conversas. E o próprio programa do Jô Soares, ele falava com gente comum e era incrível. Eu acho que conversar com pessoas diferentes é uma coisa que me move muito. E um formato que eu gostaria de explorar é esse, com certeza. E conseguir colocar outras coisas de filmes, de cinema, colocar outros áudios juntos, que eu acho que o mundo da cultura pop, ele é muito rico e ele pode ser explorado de formas diferentes ainda dentro do áudio. A dica que eu daria pra Jéssica de 10 anos atrás é pra ela ter calma, pra ela respirar, mulher, respira. Porque isso é uma coisa que eu sinto que eu faço até hoje e eu sei que muita gente sente isso também. Que é quando você tá num lugar onde tem tanta gente fazendo, tanta, entre aspas, concorrência acontecendo, é muito fácil você olhar a grama do vizinho e você se distrair, querer fazer outra coisa que não é exatamente a tua jornada. Então, o que eu diria pra Jéssica de 10 anos atrás é: vai com calma, não esquece de pensar na sua carreira, porque eu acho que quando a gente tá em produção de conteúdo na internet, eu não vou ser promovida. Tipo assim, eu não vou ter um chefe que vai virar: parabéns, você teve 1 milhão de views, então agora você é sênior. Não tem, entendeu? Então, pra onde eu vou? Qual que é o meu caminho? Qual que é a minha profissão? Olha pro conteúdo não como um fim, mas como um caminho para coisas que você pode conquistar e coisas que você pode fazer. Empreendedorismo, vender talvez uma marca, né? Pensar em mim como marca, eu acho que foi um grande diferencial. Então, a dica que eu daria é: não esquece que a Jéssica Greco também é uma empresa Jéssica Greco e ela precisa ter plano de carreira, plano de negócio, precisa ter caixa, precisa ter planejamento, precisa ter branding. E eu descobri isso um pouco tarde até, aos trancos e barrancos. Então isso é uma coisa que eu queria poder dizer também para quem está começando.